Olá, jovem, seja bem-vindo ao curso online de Introdução aos Sistemas Fotovoltaicos da Bluesol. Eu sou Ronilson de Souza e esta é a videoaula número 2, durante a qual nós falaremos sobre o Sol como fonte de energia. Uma célula fotovoltaica é composta de finas camadas de material semicondutor do tipo N e do tipo P. O semicondutor tipo N possui elétrons em excesso que possuem a capacidade de se mover dentro do material. O semicondutor do tipo P possui falta de elétrons, chamados de buracos, que também têm a capacidade de se mover dentro do material. A área onde as duas camadas se tocam é a chamada junção PN. Quando uma célula fotovoltaica recebe luz, os fótons que alcançam a junção PN provocam o movimento dos elétrons e dos buracos no semicondutor. Os fótons transferem sua energia para os elétrons e aqueles na camada externa dos átomos se soltam de suas órbitas, deixando o buraco, formando então um par elétron-buraco. Um pequeno campo elétrico formado pela junção PN evita que os elétrons e os buracos se recombinem imediatamente. Os elétrons são então repelidos da camada tipo P para a superfície da célula, os buracos são repelidos da camada tipo N para a base da célula fotovoltaica. E isso cria uma diferença de potencial entre a superfície superior e inferior da célula fotovoltaica. Os filamentos na superfície da célula permitem a saída dos elétrons que, através de um circuito externo, conseguem chegar até a base da célula fotovoltaica, fechando o circuito e realizando o trabalho através da corrente elétrica gerada. Todo esse processo é o chamado efeito fotovoltaico. O silício é o material mais utilizado para a produção de células fotovoltaicas porque, além de ser um semicondutor natural, é facilmente encontrado na natureza, pois 28% da crosta terrestre é basicamente silício. Em abundância, o silício perde apenas para o oxigênio, que compõe mais de 49% da crosta terrestre. Contudo, a purificação do silício é um processo caro, porque é necessário quase 100% de pureza para a produção da matéria-prima das células fotovoltaicas, e na natureza o silício está quase sempre combinado a outros materiais. A forma mais fácil de se encontrar o silício é combinado com oxigênio na forma de quartzo, que é o maior componente da areia. O átomo de silício possui 4 elétrons em sua camada externa, por isso são necessários 4 átomos vizinhos para fechar uma ligação covalente, no caso de um cristal puro de silício. O cristal puro de silício é um semicondutor intrínseco, no qual o efeito fotovoltaico acontece naturalmente em seu interior, com a entrada dos fótons da luz visível. Ocorre que, para cada elétron liberado, teremos um buraco vazio. À medida que os elétrons perdem a energia doada pelos fótons, eles se recombinam com os buracos. Como há sempre um par de elétrons e buracos, o cristal permanece eletricamente neutro. Para quebrar essa neutralidade, são inseridos átomos estranhos no cristal de silício, transformando-o num semicondutor extrínseco, ou seja, eletricamente desequilibrado. Um dos materiais mais utilizados para dopar o silício é o fósforo, que possui 5 elétrons de valência. Para cada átomo de fósforo no cristal de silício, teremos um elétron extra fracamente ligado ao seu átomo original, porque o fósforo já terá feito uma ligação covalente com o silício, fechando 8 elétrons na sua camada exterior. Esse elétron extra se soma aos elétrons liberados pela ação dos fótons da luz visível. O cristal de silício fica então com mais elétrons que buracos, ou seja, negativamente carregado. Por isso é chamado de silício tipo N de negativo. Outro material muito utilizado para a dopagem do silício é o boro, que possui 3 elétrons na sua camada externa. Para cada átomo de boro que é inserido no cristal de silício, haverá um buraco a mais, porque como o boro possui 3 elétrons na sua camada externa e para a ligação covalente do silício são necessários 4 elétrons, por isso 4 vizinhos, em cada local onde há um átomo de boro, há um buraco sobrando. Esse buraco se soma àquele que é formado pelo efeito fotovoltaico, pela entrada dos fótons de luz visível e liberação de um elétron. Então o material se torna positivamente carregado, ou seja, ele tem um buraco a mais para cada átomo de boro, por isso é chamado de semicondutor do tipo P. Na área da junção PN, acontece a difusão dos elétrons que se encontram e preenchem os buracos. Só que esse efeito não acontece eternamente, ele dura muito pouco tempo.
A partir do momento que todos os buracos são preenchidos, acontece uma espécie de inversão de polaridade. Essa inversão de polaridade, por assim dizer, que acontece na área da junção, é responsável pelo sugamento dos buracos e dos elétrons, mandando eles para os seus respectivos locais durante o efeito fotovoltaico. É essa área de junção que provoca o efeito de diferença de potencial e faz com que uma célula fotovoltaica trabalhe como uma célula fotovoltaica. Na entrada da luz, acontece então a expulsão dos elétrons que vão para a camada superior da célula fotovoltaica e os buracos que vão para baixo, que vão para a camada inferior, para a base da célula fotovoltaica. Só que esse efeito só acontece enquanto há a presença de luz. A partir do momento que a luz cessa ou diminui, os elétrons vão perdendo energia gradativamente e começam de novo a se recombinar com os buracos e o material entra em repouso. A partir do momento que ele recebe luz mais uma vez, o efeito retorna. Portanto, uma célula fotovoltaica não tem a capacidade de armazenar energia, pelo menos não as células de hoje em dia. Já há estudos para células que têm a capacidade de armazenar energia de alguma forma, mas as células fotovoltaicas atuais todas trabalham nesse mesmo princípio. Com a presença de luz acontece o efeito fotovoltaico, a geração de diferença de potencial, a geração de tensão, no popular, a geração de voltagem, e onde tem tensão ou voltagem, há a possibilidade de corrente elétrica. É assim que funciona a célula fotovoltaica. A célula fotovoltaica trabalha no espectro da luz visível. No espectro eletromagnético, a faixa da radiação solar ocupa uma área razoável, mas a luz visível é uma área bem menor de toda a radiação que o Sol nos emite. E as células fotovoltaicas trabalham justo e exatamente na luz visível, ou seja, uma quantidade de energia muito menor. Além disso, uma grande parte da luz que é absorvida pelas células fotovoltaicas não chega de fato a se transformar em energia elétrica. Uma parte é perdida pela reflexão dos contatos frontais. Se a gente consegue ver os contatos frontais é porque eles estão refletindo luz. Alguns fótons não têm energia suficiente para promover a movimentação dos elétrons. Essa falta de energia faz com que o elétron elimine a energia excedente na forma de calor, mas ele nem chega a se mover. O efeito fotovoltaico não acontece. Há alguns fótons que têm energia excedente, energia em excesso. Eles doam essa energia para os elétrons saem das suas órbitas, ou seja, o efeito fotovoltaico acontece, só que os elétrons vão eliminando uma grande quantidade dessa energia também na forma de fótons. Geralmente não no espectro do visível, são fótons de calor. Uma grande parte dos elétrons se recombinam, principalmente na área da junção, acontece uma grande absorção de elétrons lá na área da junção PN, e no módulo fotovoltaico as células fotovoltaicas são ligadas em série e acontecem perdas diversas, perdas por efeito Joule, por exemplo. Somando em média todas essas perdas, nós temos que de toda a radiação solar que chega às células fotovoltaicas, a gente tem aproximadamente 13%, um pouco mais, um pouco menos, de energia utilizável. É claro que tem estudos de diversos fabricantes de células fotovoltaicas, módulos, enfim, para melhorar esse rendimento dos módulos fotovoltaicos, das células fotovoltaicas, o que acontece muito bem em laboratório, mas a campo a gente tem uma média ainda, hoje em dia, em torno de 13%. E em módulos fotovoltaicos instalados em telhado, esse rendimento costuma ser até um pouquinho menor, em torno de 12%. Então, o grande segredo aqui está em oferecer o máximo possível de radiação solar, de energia solar para as células fotovoltaicas, porque esse material ainda não tem uma eficiência muito grande. Mas mesmo com essa eficiência mais baixa, a gente consegue energia de uma fonte gratuita e inesgotável, o que por si só já é uma grande ideia.